Então, saudações intelectuais de plantão. Estamos aqui hoje para conversar com a intelectualmente de Tayla Viana. Tayla, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme estar recebendo aqui. A gente criou uma expectativa muito grande, não foi, Edson? Com toda certeza. Acho que essa parte da psicologia está muito em alta, né? Então a gente queria entender um pouco mais o porquê, né, da galera estar procurando tanto o psicólogo hoje em dia. E para a gente entender se a gente. Acho que provavelmente eu esteja precisando também, viu? Então é uma satisfação para a gente, uma honra estar aqui com um profissional da área e entender um pouco mais sobre isso e também trazer para vocês mais informações para quem tem dúvida, assim como eu. Então, Tayla, você pode começar se apresentando, falando um pouco de você, quem é você. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer bater esse papo bem gostoso na manhã de hoje, né? Como vocês já sabem, eu me chamo Tayla. Atualmente estou psicóloga, né? Atendo na clínica online. Atualmente eu optei por essa modalidade de atendimento, justamente por abarcar maiores públicos. Então hoje eu atendo para o Brasil, para o mundo, né? Perfeito. Eu também, né, sou psicóloga da regional daqui de Itapipoca, da CRED. E sempre que eu vou me apresentar, sempre que eu vou falar um pouquinho sobre mim, às vezes é uma das coisas mais difíceis, né? Falar Isso é quem nós verdade. somos. E eu acredito que o meu processo de autoconhecimento, o meu processo de desenvolvimento, que muito disso também veio por meio da psicologia, foi o que me ajudou a justamente me conhecer mais, até mesmo saber dizer quem eu sou, o que é que eu gosto e definir as melhores escolhas para mim, né? Porque muitas vezes a gente acha que a psicologia, por exemplo, ela só vai nos ajudar quando a gente tem um transtorno, quando a gente tem alguma problemática para resolver. Mas, na verdade, a psicologia, ela não trata só essas questões, mas ela também vem para proporcionar esse autoconhecimento, essa compreensão de quem nós somos. Então, acredito que muito do meu crescimento, do meu progresso, tem a ver com esse desenvolvimento que a psicologia me proporcionou. E uma das coisas, né, que eu aprendi no meio dessa jornada do meu autoconhecimento foi que uma das coisas, assim, que nitidamente eu mais gosto de fazer é falar, é me comunicar. Talvez há algum tempo atrás, antes de ser psicóloga, eu não teria coragem de estar aqui batendo esse papo com vocês, nem viria para esse movimento. Talvez pela timidez, pela insegurança e diversos outros aspectos que me travavam na minha vida. Então, hoje, estar aqui, me comunicar, faz parte do meu processo de autoconhecimento também, que foi algo que a psicologia me proporcionou. Muito bacana, viu? A gente entender mais ou menos o processo, o que levou, né? E também ele ajudou o teu desenvolvimento tanto pessoal como profissional, né? Isso é interessante. Então vamos já partir do ponto. Você já tem uma perguntazinha para Eu, ela que eu eu sei. queria saber, meio que eu me identifiquei um pouco quando você disse que foi graças à psicologia, à sua atuação na área da psicologia, que hoje tem coragem de vir assim, num momento como esse, falar. Você passou a ter essa coragem depois que começou a atuar ou já durante a sua formação? Pronto. Na verdade, não foi nem o ser psicóloga que me proporcionou, mas foi passar por esse desenvolvimento da psicologia. Ou seja, ter o meu processo de meu processo psicoterapêutico. Não estou falando só do ser psicóloga, mas da Uhum. Tayla mesmo, pegar o conhecimento dela dizer, eu vou investir na minha terapia, eu vou cuidar de mim. Porque muitas vezes, né, sempre tem essa cultura, psicólogo é pra doido. Tá diminuindo, mas a gente sabe que é um discurso que Isso é ainda tem, verdade, viu? principalmente no interior. E aí, muitas vezes, a gente tem essa concepção muito clara que psicólogo é coisa de louco e por aí vai. E além disso, às vezes muitas pessoas não sabem, mas é indicado, é orientado que o psicólogo ele também tem esse seu acompanhamento, né? Muitas pessoas às vezes também não sabem, Uhum. algumas até se surpreendem, mas outras mesmo sem saber, elas dizem, eu acho que vocês deveriam ser os principais a se cuidar. Então, desde a época da minha faculdade, por exemplo, os professores sempre sinalizavam o quanto era importante esse processo de terapia, do nosso autoconhecimento, de curar as nossas dores, para que a gente estivesse mais forte, para que a gente conseguisse lidar com as demandas que viriam surgir na clínica. Só que a gente sabe, né? Vida de estudante, às vezes não é fácil. Gastar um certo valor, às vezes a gente não tem mesmo nem para se manter na faculdade.
E na época eu até busquei terapia, né, por meio das clínicas e escolas, em locais que tivessem mais ao meu alcance. Só que eu tinha um processo de resistência muito grande com a terapia, porque que existiam coisas minhas, questões minhas mais profundas que eu ainda não me sentia preparada para falar sobre essas questões. Eu não me sentia preparada para bater de frente com isso. Então, eu busquei várias psicólogas, fui para várias psicólogas, mas nenhuma delas eu consegui gerar um vínculo forte, eu consegui ter confiança. Então, desde que eu me formei, até um certo tempo, eu busquei várias psicólogas já formada, mas eu não conseguia ter um desenvolvimento tão forte, eu não conseguia tratar algumas questões mais profundas da minha história de vida. E aí, realmente, depois de formada, que vem aquela pressão, agora vou ter que fazer dinheiro da psicologia, vou ter que sobreviver disso daqui. Vinha a insegurança própria, né, da formação, da profissão que todo mundo tem quando se forma, o que é que eu vou fazer, será que eu vou conseguir? Mas junto disso, também tinha uma sede muito forte que eu fosse para a terapia. Aí eu comecei de novo, dei início, mas não fiquei muito tempo com essa psicóloga também. E aí depois eu encontrei a minha terapeuta, que é a minha terapeuta de hoje, né? E foi esse processo mesmo que, assim, foi ele me fez voar na minha vida, né? Me ajudou bastante, me proporcionou muito autoconhecimento, me ajudou a lidar com questões mais profundas da minha história de vida, me ajudou a lidar com coisas que eu não imaginei que eu conseguisse tratar, né? Ao ponto de ter me feito crescer tanto, de ter me desenvolvido tanto. Então, eu acho que hoje eu não seria a profissional que eu sou, eu não conseguiria atuar na psicologia, eu não conseguiria ser essa Tayla também, assim, de forma pessoal, não só profissional. Por quê? Porque as minhas questões, as minhas dores, elas iriam impactar no meu processo, né? Então, assim, tudo isso foi possível pelo meu processo, né? Pelo investimento que eu fiz em mim. Entendi. Tipo assim, você não poderia ajudar outras pessoas sem mesmo você não ter ajudado a si mesmo, né? Tipo, curar das suas cicatrizes, né? Isso. É tipo isso, né? Isso, a gente pode considerar dessa forma. Pronto. Tanto porque algumas questões, né, eu poderia não estar bem, e aquilo, tipo assim, sabe aquela identificação que você tem do outro, mas é de uma forma negativa, que mexe você? Sim, sim. Então, às vezes, tem isso na psicologia, a gente chama de transferência, contra-transferência, né? Então, tem essa questão dessa identificação, que pode não ser positiva, mas também tem a questão da segurança, da autonomia, do posicionamento, que também são questões importantes para o desenvolvimento de qualquer profissão, na verdade, né? Não Com só certeza, o psicólogo. com certeza. Então quer dizer que cada psicólogo também participa de um processo de psicoterapia. Eu não vou dizer que cada psicólogo, né? Porque tem alguns que não investem. É indicado, não é isso? É indicado, tem alguns né? que não investem, tem outros que não querem. Mas, assim, é uma recomendação. E, no geral, quem investe nisso, quem se dispõe a fazer isso, no geral, consegue lidar melhor, querendo ou não, com as suas questões. Porque no decorrer do processo, a gente vai lidar com muitas histórias, com muitas questões que podem nos machucar, mesmo eu estando trabalhado o meu processo de autoconhecimento, mesmo que eu esteja bem. Então, assim, é uma orientação importante. Entendi. E uma pergunta, eu tava vindo aqui pra cá, pro estúdio, eu tava pensando nisso, rapaz, eu tô com essa dúvida, eu perguntar certeza, que é justamente por que que você não pode falar com, tipo, vamos lá, eu sou teu amigo, ou então sou da tua família, e por que que eu não posso se consultar com você? Olha, essa curiosidade, ela acho que é uma das maiores, né, que as pessoas têm. Na verdade, existe uma recomendação do nosso conselho, né, que é como eu sempre vou falar, não é uma lei é que não pode ser quebrada de jeito nenhum, é uma recomendação técnica do conselho, na qual é importante que a gente não atenda pessoas dos quais a gente mantém vínculo. Então, assim, não tem lá, você não pode atender tal pessoa, mas tem uma recomendação que diz que não é indicado, não é orientado que o psicólogo coloque profissionalmente pessoas que ele mantém vínculo. E aí é muito também da avaliação que o profissional vai fazer. Aí, às vezes, algumas pessoas entendem de uma forma muito, né, 880. Não é que eu não possa atender, por exemplo, te conheci, vi você na rua, vi você em um momento, eu não tenho um vínculo com você. Eu te conheci, eu sei quem você é. Porque já pensou, se eu não vou poder atender ninguém que eu já vi?
é impossível, Com né? certeza. Então, assim, não é sobre conhecer, é sobre manter vínculos, é sobre ter uma relação que possa interferir negativamente, que possa gerar algum tipo de desconforto, tanto para o profissional quanto para quem vai ser atendido. Então, é muito mais algo que tem que ser avaliado pelo profissional. Uma coisa é você saber quem é aquela pessoa, uma coisa é você manter vínculo com aquela pessoa. Então, quando há a existência do vínculo, realmente é indicado que não, porque isso pode interferir no processo terapêutico, seja para você ou seja para o sujeito que está buscando ajuda. Entendi. Essa pergunta mais porque eu já namorei uma... Na verdade, era estudante de psicologia, então eu já tinha isso em mente, porque ela sempre falava. Não posso... Te atender. não posso Se ela atender. tiver um vínculo Eu com várias- você... Namorada? Era uma ex aí. Uma ex já não dá, né? Não, mas na época, quando a gente estava, entendeu? Já tava ciente que não podia, porque você falava. Mas ela falava de uma forma que, como fosse uma lei. Agora você está explicando que não é. É uma determinação. Você vai lá, faz ou não. Técnica. É, uma orientação técnica que seja melhor para fazer essa. É porque eu não entendia, né? Pô, agora tá bem claro. E aí, uma ex, né? Eu acho que em hipótese certeza, alguma seria não. legal, Não, hoje em partindo dia, desse princípio. Na época poderia até acontecer, mas hoje não, deixa quieto. Então, tanto por essa questão, e se você me perguntar, tá, mas qual o motivo de eu manter vínculo com essa pessoa? A questão do julgamento, a questão mesmo de você não se sentir à vontade, você não se sentir confortável. Então, o motivo dessa orientação é justamente por essas questões. Eu posso ter um pré-julgamento do sujeito, você pode não se sentir confortável o suficiente para trazer questões mais profundas da tua história de vida. Então, no geral, é para mesmo não evitar esse tipo de resistência no processo, para que o sujeito ali se sinta livre, se sinta à vontade e pleno no movimento. De fato, Foi justamente por não me sentir confortável que quando eu estava procurando um profissional da área, eu até pensei assim, vou procurar alguém que não seja nem de tapipoca. Aí hoje eu faço sabe das minhas coisas, né? uma vez por semana, online também. Olha, tá vendo? É isso que eu falo. O online é um universo gigantesco. A minha psicóloga, por exemplo, é lá do Rio. É? Olha, então... Porque, tipo assim, eu também tinha um pensamento muito desse seu. Apesar de eu saber que existe o sigilo, a questão ética e tudo. Mas eu sou uma profissional da área, eu conheço todos, não vou dizer todos, mas eu vou dizer que conheço boa parte dos psicólogos, a gente, querendo ou não, mantém um certo vínculo. Então, eu também não me sentia à vontade para expor questões da minha vida e querer trabalhar o meu lado profissional aqui também. Isso não tem nada a ver, mas na época eu não me sentia confortável o suficiente. Então, realmente, eu busquei uma profissional que eu me identificava, né? Não busquei do Rio por ser distante, mas foi mesmo por questão de identificação, a comunicação dela. Eu me senti tocada de alguma forma, por a forma como ela se comunicava, porque eu seguia ela no Instagram. Então, eu optei por ela e ela é minha psicóloga até hoje. Entendi. Isso é uma tendência de hoje, tipo, da área de vocês, ser online. Porque, assim, eu acho que o contato, ele é importante também. Porque ali você vê muito da pessoa também, não fisicamente, mas alguns detalhes que podem te ajudar a dar um diagnóstico de alguma coisa. Na verdade, vocês não dão... tem até que entender essa parte aí. Vocês só... Então, é uma tendência, né, de vocês. A gente realmente não dá nenhum tipo de diagnóstico, né? Mas, dependendo da abordagem, da conduta que o profissional utilizar, o contato ele pode ser muito importante. Por exemplo, eu não atendo crianças, justamente porque eu optei pela modalidade online. E, ao meu ver, eu nem conseguiria trabalhar com crianças no consultório online. Então, já é uma coisa que realmente eu acho que fica pro presencial. Idosos mesmo, não falo nem maior, assim, uma idade mais avançada, mas eu falo idosos mesmo, já não consigo também ter essa habilidade para trabalhar com pessoas idosas mesmo, às vezes não fala muito baixo, tem dificuldade na audição, então eu não atendo esse público justamente porque eu sei que no online gera algumas fragilidades, o meu público maior é adolescentes e adultos. E aí muitas pessoas, às vezes, quando me procuram, elas fazem esse questionamento. E o online funciona? Será que o online dá certo? E aí, algo que eu também coloco para vocês refletirem é justamente isso. Você mesmo disse que já buscou outros psicólogos ou esse foi o primeiro e você ficou? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Que bom que deu certo. Porque cara, né, logo. nem sempre a gente busca o primeiro profissional e a gente se sente tocada por ele, né? A gente sabe que tem essa questão.
E assim, eu conheço muitos pacientes meus, assim como eu também passei por isso, assim como amigos que já passaram, já deslizaram por diversos terapeutas, por diversos psicólogos, e eles não conseguiram gerar um vínculo, gerar uma identificação, gerar uma conexão que permitisse acessar questões profundas e importantes para o processo de desenvolvimento dele. Então, eu costumo sempre dizer que a questão do psicólogo, ela não tem a ver com o contato físico, ela tem a ver com a identificação, com a conexão. Você pode ir no consultório presencial e você não se sentir nada confortável com aquele profissional. E não é sobre o profissional, estou falando sobre a conexão entre ambos. Então, assim, e como pode ir uma pessoa que ela nunca me viu e ela ia online, ela se sentir super confortável para tratar as questões dela. Então, não importa se eu estou fisicamente, o que importa é a conexão que o indivíduo vai ter comigo. O que importa é a afetividade que ele vai desenvolver, o vínculo de confiança que ele vai fazer. Então, acredito que isso não é uma grande barreira, mas a barreira maior está muito mais relacionada ao vínculo do que à presença física. Por quê? Porque até porque eu não iria optar por essa modalidade se não tivesse me dando resultados, né? Porque querendo ou não, preciso dela. Então, assim, eu acredito que não tem uma ligação 100%. Mas, é claro, tem profissionais que não vão gostar do online, assim como tem indivíduos que vão preferir o presencial. E isso é uma questão de identificação, né? Ninguém agrada a todo mundo. É verdade. Mas você já passou por essa área presencial já? Eu já né? atendi presencial, mas realmente por questões de abarcar mais públicos, por questões de eu também Fica estar lá no limitado, né, digital. Exatamente, a questão da pandemia, ela veio muito forte, porque a gente meio que não teve tantas opções, não teve outra opção, ou você atendia online ou você ia ficar comprometido ali por um certo tempo. Então, só que vale destacar que antes da pandemia já existia uma regulamentação do nosso conselho para o atendimento online. Já existia isso, o conselho já autorizava atendimento online. Porém, não era algo difundido, era algo que talvez nós mesmos, enquanto psicólogos, tínhamos essas crenças. Não funciona, não dá certo. Então, a pandemia, ela veio para abrir portas, né? E muitos psicólogos hoje, porque eu sou uma psicóloga, querendo ou não, do interior, né? E isso, às vezes, é muito novo para quem é do interior, ter até mesmo essa coragem de dizer assim, eu vou atender só online. No começo, assim, eu achei que não ia dar certo, eu achei que as pessoas não iriam vir até mim, e não foi isso que aconteceu. Faz quanto tempo que você atende online? Na verdade, eu comecei a atender online já desde a pandemia, né? Desde 2020, só que depois eu voltei para a clínica presencial, tava nos dois. E que eu bati o martelo e disse assim, vou atender só online. Eu não lembro exatamente, mas foi começo desse ano, digamos assim. Então, assim, eu posso te dizer que hoje eu tenho um retorno melhor da clínica do que um ano atrás. Então, não tá ruim, né? Funciona o online. E hoje, assim, só volto mesmo para a clínica presencial se não estiver dando certo de jeito nenhum, né? E aí, hoje eu tenho uma paciente presencial, mas porque ela já estava comigo, né? Ela já está comigo já faz um tempo, e por questões dela, ela não consegue manter o atendimento online. Aí eu não poderia simplesmente dizer, olha, fulano, não vou mais te atender. É uma questão de compromisso, é uma questão ética, é uma questão também de você ter compromisso com o que você está atendendo. Então, assim, hoje eu não pego pacientes mais pro presencial. Eu estou com essa pessoa exclusiva porque ela já estava comigo. Então, seria irresponsabilidade de me dizer, olha, eu não vou mais atender presencial, tchau. Que bom, ela tá se sentindo, né? Esse é um lado bom da pandemia, né? Que apesar do seu lado gigantescamente negativo, mas, por exemplo, nesse ponto oportunizou vocês, profissionais, também os pacientes, de experimentarem a modalidade online e ver que nessa modalidade também é possível, né? Com certeza. Hoje eu tenho pacientes tanto de outras cidades aqui da região, como eu tenho da capital, de outros estados, daqui da nossa cidade também. Já tem de outro país já? Não, ainda não, mas eu estou ansiosamente aguardando por esse dia. Eu não atendi, mas eu tenho colegas, amigas que atendem já pessoas de fora, de outros países, né? Que são brasileiros, né? Obviamente. Entendi. Porque senão eu não falo outra realmente. língua, né? Eu não tenho como... Isso é verdade. Acho que um ponto interessante, acho que vamos para casa da polêmica logo, né? Vamos logo começar, né? Acho que eu queria entender o porquê se agravou ainda mais psicologicamente os adolescentes hoje em dia, né? Eu não sei se foi por conta da tecnologia, foi por causa da pandemia, ou não sei.
Mas eu creio que seja pessoas que estão buscando a sua personalidade em outras pessoas, né? Não sei se você tem esse mesmo pensamento. E aí essas pessoas estão psicologicamente muito frágeis, né? E elas buscam em outras pessoas na verdade ser aquelas pessoas que realmente não são, né? E aí eu queria saber de você o porquê que os adolescentes de hoje são esse pensamento, né? Só para exemplificar um pouco, eu como profissional que atuo dentro da escola, nós professores estamos comentando muito que antes da pandemia era difícil, não vou dizer difícil, mas comparado com hoje, o número de casos em que a gente encontra ali um dos estudantes passando por um momento de, eu não sei como nomear, né? Mas ele tá lá chorando, ou tá lá simplesmente calado e sem nem responder a gente fala, ele não escuta. Esses casos aumentaram muito mesmo. Muito. Depressão, Principalmente agora, depois, nesse retorno às aulas presenciais. Na verdade, a gente costuma dizer que não existe uma resposta pronta, né, para psicologia. Vocês já devem saber disso. Então, assim, a gente acredita que não foi a pandemia em si que causou, mas ela acabou dando espaço maior para o que já existia, né? Não é que a pandemia foi lá e colocou esse problema. Era uma tendência, né? Na verdade, já era uma situação que estava lá, mas ela não tinha sido ainda apertado o botãozinho. É como se a pandemia fosse um gatilho. É como se a pandemia, exatamente, a pandemia é um gatilho, é como lá, você apertou o botãozinho lá e as questões que estavam guardadas, que estavam sendo maquiadas, escondidas, que a pessoa estava conseguindo minimamente lidar, ela não conseguiu, ela perdeu o controle. Então a gente trabalha muito com essa perspectiva, porque a gente sabe que todos nós temos algo frágil, só que a gente consegue lidar ali, às vezes consegue ir fazendo, e em um momento a gente desaba, que às vezes a gente vai procurar ajuda ou que às vezes a gente não vai, né? Então, assim, foi algo mesmo que já tinha, mas que foi potencializado. E aí, quando você fala, por exemplo, mas não tinha tantos casos de meninos passando mal, tendo crise de ansiedade, crises existenciais ou qualquer outra coisa. E aí, se a gente for parar para pensar também no contexto da pandemia, isolamento social, muitas dessas crianças e adolescentes vivem realidades muito difíceis no ambiente, seja por questões de vulnerabilidades sociais, por questões de violência, por questão de renda e diversas outras coisas. Isso por si só já é um fator de fragilidade, de adoecimento. Então esses fatores também podem ser contribuintes, porque quando a gente fala em pandemia, a gente não está dizendo que foi o vírus em si que causou isso. Na verdade, foi toda a problemática social que o vírus trouxe, né? Que as questões sociais que foram ali engatilhadas para isso acontecer. Então, assim, se a gente for olhar para a história de vida de cada menino desse, cada um vai ter uma vulnerabilidade lá da sua história de vida, que é o que está causando sofrimento hoje. Aí mistura um retorno de aulas, que é um processo de adaptação, que não é fácil. Ele perdeu todo aquele ritmo, ele perdeu toda aquela disciplina, aquela rotina, e aí de repente ele tem que lidar com isso. E ao mesmo tempo disso tem a questão da cobrança, tem a questão, e aí o que é que você vai fazer da sua vida? Então, assim, são muitos contextos que já são próprios da adolescência, né? Esse processo de angústia, dessas questões que já é uma fase problemática, associada a 2 anos de isolamento social e associado também a questões da nossa sociedade hoje, que é uma sociedade rápida, que é uma sociedade que é do imediatismo, é da questão lá, realmente a gente sabe que tem muito isso também, das pessoas de grandes status que estão lá na internet mostrando uma vida perfeita. Então, às vezes há também essa questão, poxa, eu queria ser como a pessoa que eu sigo, eu queria ser como a pessoa que eu vejo, mas quando a pessoa chega e lidar com a sua realidade não é a mesma. Então, são muitas quebras de expectativas, são muitas coisas que estão longe do meu alcance. E isso, às vezes, vai fragilizando, vai gerando sofrimento. Se a gente parar para pensar na gente mesmo enquanto adulto, entre aspas, pessoas maduras, às vezes é difícil para a gente chegar onde a gente quer, para a gente conquistar um determinado status, por exemplo, profissional. A maioria das vezes, na verdade. Né? E aí a gente luta tanto, mas a gente tem todo um autoconhecimento, pelo menos em processo de desenvolvimento, que a gente consegue minimamente lidar com essas questões, né? E não espirrar tanto isso. Mas o adolescente ele não tem maturidade emocional para isso. Então ele vai fazer no choro, ele vai fazer
nessa crise, em buscar ajuda, porque às vezes a única ajuda que ele tem, infelizmente, é na escola. Às vezes ele não consegue ter essa ajuda em casa. E a gente também, culturalmente, a gente aprendeu que sofrer é errado, chorar é errado, demonstrar nossas emoções é frágil. Então, será que esses jovens estão se expressando da forma correta e nós que aprendemos a não se expressar? Porque a gente não faz isso, porque é feio, né? O que é que vão achar de mim se eu fizer isso no meu meio de trabalho, se eu fizer isso, vão me chamar de descompensada, de desequilibrada e por aí vai. Então, talvez eles estejam sendo tão naturais. A gente é que aprendeu a esconder muito. Como você falou, cultural, né? É cultural. A esconder muito o que a gente sente e quem a gente é. E aprendendo isso, tendo crescido aprendendo isso, hoje quando eu me reconheci fazendo isso, porque semana passada, quando vocês estavam indo lá para a escola, né, naquele evento, naquele dia ali eu aprendi que o choro, quando o adolescente está lá chorando, eu não preciso me preocupar com o choro dele, mas sim se ele não chorar na situação. Não é assim? Isso mesmo. Porque como a gente aprende que chorar não é o correto, hoje, como adulto, nós aprendemos a criticar e julgar aquele choro e tipo assim, ei menino, para de chorar. Como né? se o parar de chorar fosse resolver a situação, né? Que na Talvez verdade até piore, né? não é isso. E isso é uma manifestação das emoções. A gente pode chorar tanto quando a gente está feliz, quanto a gente está triste, quando a gente passa por uma decepção. Então, o choro ele é um comportamento, mas o que tem por trás do que me levou ao choro é muitas coisas, né? E às vezes eu acho que a gente está tão assustado hoje em dia, né, por ver tantas questões acontecendo, que qualquer choro, qualquer manifestação emocional, a gente já se assusta, a gente já coloca como um problema, como um transtorno. Às vezes a pessoa pode estar chorando porque ela perdeu algo importante para ela. Ela pode estar chorando porque alguém mentiu para ela, alguém decepcionou ela. Só que nós estamos tão assustados, a gente está tão assim, que a gente não pode ver uma manifestação de qualquer dor, que a gente já coloca como aquilo fosse um problema, fosse um transtorno, fosse uma doença, e não é. Então, acho que nós também temos que voltar a olhar para o outro e entender que a gente é humano, que a gente erra, que a gente sofre, que isso faz parte do nosso processo de crescimento, porque às vezes a gente não está conseguindo olhar para esse outro de uma manifestação normal do humano. Às vezes a gente quer acabar com aquilo como se fosse resolver a situação. Como se estivesse lidando na situação de insensibilidade com pessoas, no nosso caso, um pouco mais maduro, mais grosseira, né? Tipo, essa geração é um pouco mais sensível e nós aprendemos a ser um pouco mais rígidos, né? Na verdade, a gente aprendeu a esconder nossas emoções, né? Isso é verdade. Porque eu estava até numa discussão que eu digo numa conversa, né, com algumas pessoas, e elas trouxeram justamente isso. A sociedade de hoje, os jovens de hoje, eles são muito frágeis. Eu perguntei, será que eles são frágeis mesmo? Será que a nossa resistência não é um resultado do que a gente não sofreu e hoje a gente é resistente? Né? E a gente às vezes é grosseiro. Será que um comportamento meu, ele não é resultado disso? Né? Porque às vezes a gente coloca como se isso fosse uma fragilidade, mas na verdade é como a gente aprendeu a esconder, a gente aprendeu a reprimir aquele comportamento ao ponto das vezes comportamentos nossos serem agressivos, serem grosseiros, pode não apresentar de forma de sofrimento, né? No choro, não consigo, não dou conta, porque a gente aprendeu que isso é ser frágil. Mas será que também eu ser resistente demais, eu ser reativo demais, será que também isso é saudável? Né? Porque às vezes a gente costuma dizer que a geração de hoje é mais frágil, mas só porque eles choram? Só porque eles legitimam os sentimentos que eles estão sentindo de verdade, a gente aprendeu a esconder e a querer ser forte, e isso vir em forma de outro comportamento, às vezes uma agressividade, às vezes uma prepotência muito grande, às vezes um controle sobre o outro. Será que isso é saudável também? A nossa geração é como se trocasse a manifestação natural do nosso corpo, que no caso seria o choro, por uma não natural, e aí acaba até gerando outras coisas, né? Porque quando eu sou ignorante com o outro, ali naquela situação que eu estou reagindo, a minha ignorância já vai causar algo a mais no outro, né? E que já pode até voltar para mim de novo. Então, nesse sentido, eu posso comparar o choro como se fosse o suor, como sendo uma reação do corpo quando a temperatura está elevada, né? Uma reação natural.
Só que no Assim, caso de é uma emoções... reação natural, mas não é uma relação fisiológica, Uhum, entendeu? Assim, eu entendi teu exemplo, mas mais nessa perspectiva de que o choro é uma reação natural, o medo é uma reação natural, a ansiedade é uma reação natural. As nossas emoções são reações naturais, uhum, né? Só que são questões mais ligadas à questão emocional, que também emocional. vai trabalhar o fisiológico, mas não só isso, né? Uhum. Eu disse assim pra também Entendi. quebrar essa ideia de que não é legal chorar, né? É Não é algo à toa que a natural. gente já nasce chorando, né? É, a primeira coisa que a gente faz na vida. Os que Não não é à querem toa. ainda levam uma tapa ainda na mão. Né? Então, assim, é uma Exatamente. reação natural. E o que é que um pai ou uma mãe, o que é que falta dentro de casa? Porque agora há pouco você disse que muitas vezes o adolescente, a ajuda que ele consegue, e quando consegue, é na escola. Como, o que seria assim um básico que a família poderia passar a fazer para que essa ajuda fosse encontrada dentro de casa nessas situações? Pronto, eu não tô aqui pra julgar as famílias, né? Porque às vezes qualquer palavra que a gente disser pode ser interpretada de forma errada. É, verdade. Então isso não é uma afirmação, mas às vezes os próprios pais, eles talvez não receberam essa cultura mais sensível no sentido de ouvir, da escuta, né? E eles acabam realmente por às vezes não aceitando e até mesmo por uma questão da proteção, eles acabam se preocupando com qualquer manifestação que envolve sofrimento. E às vezes os pais não querem que seus filhos sofram, né? Então, às vezes, para eles é muito mais fácil negar do que se preocupar com aquilo, né? Do que Uhum. trazer aquilo ali como um problemático. Então, às vezes, também tem muito essa questão do pai não aceitar, né? Não querer aquilo. E aí começa aqueles discursos que é besteira e por aí vai. Então, também tem um pouco dessas questões. E também tem a questão mesmo de da forma como a gente vive hoje, né? Às vezes a gente vive numa cultura muito capitalista, numa cultura que às vezes os pais, a família, às vezes ela acaba coisando, ou eu trabalho, ou eu vou dar atenção pro meu filho, e eu não vou conseguir oferecer nada para ele. Então, tem muito isso, porque a gente sabe que os salários são muito desvalorizados, existe toda uma problemática. Então, hoje meio que é cada um correndo atrás do que consegue dar conta para colocar comida dentro de casa, para oferecer qualidade de vida para esse menino, e às vezes é confundido, né? A dedicação financeira, tudo esse cuidado às vezes é confundido com o tempo, com a atenção, com a conversa, com o diálogo. Então, na maioria dos casos, a família, né, os pais, não é porque eles são ruins, não é porque eles querem, é porque às vezes eles não conseguem administrar tanta coisa. Então, eles às vezes acabam se distanciando dessa criança que vai crescendo, e às vezes eles nem conhecem, né, os próprios filhos. E às vezes o filho tem um diálogo mais aberto com o professor, tem um diálogo mais aberto na escola, né? Então, tem muito tanto dessa questão, e às vezes dos pais não conseguirem dedicar esse tempo, dedicar essa atenção, como também tem outras questões sociais, né, que a gente não vai abrir para isso. Então, assim, são uma série de fatores. Não tem, assim, um motivo específico. Uhum. São muitas coisas que podem contribuir para essa fragilidade do vínculo entre o jovem e a família. Uma delas, às vezes, é a falta de comunicação, a falta de diálogo, o tempo, que pode ser gerado por vários fatores, né? Às vezes, a própria mãe, o próprio pai ou algum familiar tem questões suas que ele não tratou, que ele não lhe deu, não soube lidar ainda, não sabe, que às vezes impede que ele consiga construir um vínculo mais aberto com o filho. Então, às vezes, o próprio pai, ele é resistente ali, só vai até um ponto, né? Às vezes, a própria família não está bem psicologicamente também. E assim, então, são muitas coisas que podem contribuir para essa fragilidade do vínculo. No caso, eu tava pensando aqui, o Rony já deve ter... O professor, ele é meio que um psicólogo também, algumas vezes, né? Porque do nada vem um aluno e conta alguma situação que sofreu na escola ou em casa. Eu acho que o Rony deve ter se deparado nessas situações assim. Eu acho que seria interessante, né? Tipo, alguém, né, na escola, sabe? Um psicólogo mesmo, né? O Estado, o município investir nesse profissional, porque é mais afetado hoje em dia os adolescentes, né? E aí, consecutivamente, quando vai crescendo, vai sendo adulto, vai ficando mais difícil para tomar algumas decisões
talvez por aquele ponto inicial lá na adolescência. Olha, eu nem sei se os mais adoecidos são os adolescentes mesmo. Talvez eles sejam o que mais demonstrem. Talvez eles sejam o que mais nós percebemos. Porque quem nunca trabalha o dia todo, faz tudo e quando chega em casa desaba. Só a gente sabe das nossas dores. Só a gente sabe do que a gente sente. Na verdade, nós enquanto adultos aprendemos a esconder, né? Então o ponto deve ser esse. Então. A gente aprendeu a manifestar para a pessoa certa. Tem a pessoa certa que eu vou desabar, que eu vou contar minhas fragilidades, né? Então a gente só aprendeu a mostrar para quem a gente quer, mas isso não quer dizer que a gente sofre mais ou menos. E como você também disse, e esse sofrimento do adulto de hoje, entre aspas, é resultado de toda essa construção da minha história de vida, de coisas que acontecem ao meu redor. Então assim, não acho que não dá para me mensurar que a dor do adolescente, ela é maior do que do adulto. Depende da história de vida. Não há um certo ou um errado, né? Depende do que a pessoa vivenciou. E como você falou, às vezes essa dor, ela vai sendo construída. Ela não nasceu ali no adulto, né? Então, é uma série de muitas coisas que acabam gerando isso, que acabam potencializando essas questões. Quando você coloca, por exemplo, Tayla, eu acho que a questão dos psicólogos deve ser um investimento nas escolas. Na verdade, eu acho que hoje a gente está um passo a isso, né? Então, assim, hoje já existe o que não existia antigamente. Existem aí várias questões, né, que estão permitindo isso. Porém, ainda é um acesso muito restrito, né? O psicólogo, ele acaba nos serviços públicos, na política pública como um todo, né? Seja ela em qualquer esfera, ela realmente ela é ainda fragilizada. Não existem profissionais o suficientes para dar conta dessas questões, para dar conta dessas demandas. Então, realmente precisa gerar um nível maior, né? Porque a quantidade que tem hoje, que está começando também, a nossa expectativa é que daqui a um tempo isso possa gerar uma proporção maior, que possa minimamente ajudar. Mas ainda assim, o psicólogo escolar, ele não está para ofertar a terapia, né? Para focar esse atendimento individual. Ele é muito mais para questões pontuais, para outras intervenções. Mas a gente sabe que isso, pelo menos a compreensão, ela já seria um grande avanço, né? Porque a gente tem muita sede de entender esses aspectos. Bom, acho que... Deixa eu entrar num assunto também de novo aqui. Eu sei que você não pode falar o que seus clientes, né, seus pacientes já falam pra você, mas você já se deparou em situação de a pessoa falar pra você, velho, eu tava pensando em me suicidar, ou então, sei lá, fazer algo, uma besteira na vida dela, e aí falou pra você e você sentiu, pô, tô fazendo a diferença? Olha, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Muitas pessoas já me procuraram por esse motivo, já ouvi isso, sim, várias vezes. E sim, eu tenho muito essa sensação de fazer a diferença na vida de alguém, de conseguir mudar minimamente a vida de alguém, às vezes de transformar mesmo a história daquela pessoa. Não eu, claro que foi a pessoa, mas eu fiz parte desse processo. Então, assim, já vi muita evolução dos meus pacientes, já vi muitas histórias, assim, que chegaram pra mim de uma forma muito fragilizada, num nível de adoecimento muito grande, onde a pessoa não conseguia mais ser ela mesma, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia dormir, ou ela não conseguia estudar. Então, assim, inúmeras histórias com esse viés, né, já passaram por mim e a gente conseguiu rodar essa chave. E pra mim é muito gratificante quando isso acontece, né? Tanto por eu ter feito parte do movimento daquela pessoa, né? Por eu saber que eu tava ali, que eu ajudei, que eu fiz a diferença, e por eu ver aquela pessoa voltar a caminhar, né? Então, assim, a gente não tem como dizer que não tem esse sentimento, né? Assim, apesar, a gente não vai se envolver com o paciente, não vai. Mas essa sensação de dever cumprido, de transformação, ela existe. Isso, assim, é muito bom, né? E, assim, os pacientes também, eles acabam que eles também sentem isso no processo terapêutico, né? Tanto que a maioria dos pacientes que passaram por mim, que permaneceram no tratamento também, porque alguns às vezes não conseguem, começam, mas não conseguem ir, né? Acaba desistindo pela resistência, por não querer tocar em certos assuntos. Eles dizem assim, Tayla, eu não acredito que isso aconteceu. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Se eu soubesse, eu tinha vindo pra terapia antes, porque
Eu não consigo acreditar, e aí muitas pessoas ainda dizem assim, Tyler, eu agi assim, 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 eu sei que eu só tô conseguindo isso por causa da terapia. Se não tivesse na terapia, eu acho que eu não tinha conseguido lidar com isso. Então, assim, eu recebo muito esses feedbacks, tanto no intervalo de uma sessão e outra, ou às vezes quando eu vou fazer o desfecho, né, daqueles pacientes, todo o processo deles. Então, eu recebo muito esse retorno dos meus pacientes e muitos também chegam por quê? Porque você fez acompanhamento comigo, você gostou, você teve resultado, né? E aí muitas vezes a pessoa diz, fulaninho fez terapia contigo, ele me indicou, né? Então, assim, tem muito isso. E claro, né? Não tem como a gente não se sentir feliz, não se sentir realizada diante disso. É tanto que você já postou no Instagram e eu achei, assim, muito tocante. Mais ou menos assim, se alguém me perguntar o que eu faço, aí eu vou responder, eu transformo vidas, né? Nesse sentido. Eu coloquei. Porque assim, eu acho que é muito isso, né? O nosso processo, tanto de lidar com as nossas dores, de nos conhecer, ele vai permitir que a gente transforme aquela dor, né, em algo maior. Que a gente transforme aquela dor até mesmo numa superação, numa habilidade que eu não consegui desenvolver porque eu estava travada em algum aspecto da minha história, porque eu não estava bem de alguma forma, né? Então, quando a gente permite acessar essas questões, o processo ele começa, né? A gente começa realmente a se transformar. Às vezes eu costumo sempre dizer, como se em alguns momentos a gente vivesse num casulo, né? Que é escuro, que dá medo, que tem muitas coisas que a gente não quer tocar. E quando a gente começa esse processo da terapia, a gente vai se transformando, né? Nessa borboleta e voa. Isso é verdade. Eu toquei mais nesse assunto dessas pessoas que podem ter feito essa pergunta para você e tal. É porque, assim, levam muito pro aspecto religioso também. A pessoa está passando por isso porque não tem Deus no coração, ou então alguma coisa assim do tipo. Mas você vê casos bem recentes que pessoas bem religiosas, até que a gente segue, que a gente gosta, e depois dá depoimento que estava muito ruim psicologicamente, que estava buscando respostas, e mesmo sabendo de tudo, né, do aspecto religioso, de tudo entre aspas, teve que buscar apoio. E apoio a quem? Aos psicólogos, conversar com alguém para tentar saber o que estava acontecendo. Então, não é, porque tem muita gente que fala que é por um aspecto, você está sofrendo disso porque tá sem Deus no coração, ou então tá precisando ir para a igreja. Não é bem assim. Acho que não mesmo, até porque né? a psicologia, né, ela é uma ciência, então existe toda uma questão para a gente trabalhar isso. Não é por falta de Deus, na verdade isso é até um preconceito que a gente acaba tendo, né? É até uma crença muito forte que acaba às vezes até impactando aquele sujeito. Por quê? Porque eu tenho uma fé tão grande, eu não aceito que o que eu estou acontecendo seja fragilidade. Então, às vezes, ele resiste ao processo de buscar ajuda porque ele tem medo de ser falta de Deus também. Então, já é um julgamento que ele tem sobre ele. Então, eu posso dizer que é até uma certa ignorância nossa achar isso, porque isso vai impedir que o sujeito busque ajuda. É que nem, eu costumo até às vezes dar esse exemplo, é que nem tem uma gripe, eu não escolho gripar. Às vezes eu posso passar por locais que podem fragilizar e fazer com que eu tenha essa gripe, né? Mas eu não escolhi, eu não fui lá, vou pegar a gripe, né? E do mesmo jeito são as questões de sofrimento, são as questões dos transtornos, questão do adoecimento mental como um todo. A gente não escolhe adoecer, na verdade, todos nós estamos vulneráveis a isso. Qualquer pessoa, eu, você, um psiquiatra, um médico, um grande psicólogo, todos nós estamos vulneráveis ao adoecimento psíquico. Não é à toa que a gente vê grandes figuras aí, né, de religião, que passaram por questões que tiveram, às vezes, que dar uma pausa mesmo na sua carreira e por aí vai, né. Um dos exemplos que eu acho que mais forte que a gente tem é o próprio Fábio de Mello, né, e outros aí que tiveram suas questões. Nossa, acho que foi também, né? Isso. Que tiveram suas questões e isso não invalida a fé deles. Isso não invalida o profissionalismo deles, né? Pelo contrário, é uma questão do processo dele, da dor dele, às vezes da história de vida dele, que eu acho que a gente não tem o direito de julgar, que a gente não tem o direito de colocar um limite naquele ser humano porque ele está sofrendo, né? É até uma ignorância nossa. Então, assim, não tem nada a ver, né, com falta de Deus. Pelo contrário,
são questões que são muito mais profundas do que isso. Eu posso ter a minha fé inabalável, inquebrável, e ainda assim eu adoecer, e ainda assim eu ter uma depressão, Perfeito. né? Essa é uma das tantas coisas que, na vida, que a gente só vai saber quando um dia passar por ela, né? Pois é, e aí, né, você fez essa pergunta, e eu vou abrir, assim, um fato sobre a minha história, por exemplo. Eu mesmo já tive crise de ansiedade. Já passei por momentos super difíceis na minha vida. Estava na faculdade de psicologia, eu tive que dar uma pausa no meu curso. Na época, na verdade, eu quis trancar a faculdade, eu não queria mais a faculdade, porque eu não estava conseguindo associar tudo, né? As minhas questões, a minha história de vida, a demanda da faculdade, o medo, eu ia começar estágio, e eu comecei a não ficar bem. Não estava mais dormindo, ficava tonta, passava mal. Realmente eu estava tendo crise de ansiedade, só que naquele tempo eu não conseguia identificar que era uma crise de ansiedade. Só depois que eu passei, eu digo, meu Deus, eu estava tendo crise de ansiedade, eu não consegui, assim, eu consegui perceber que eu não estava bem, mas eu não consegui chegar a essa conclusão tão clara. E eu passei por isso também, né? E aí eu fui para terapia, busquei diversas formas, também permiti modificar um pouco da estrutura da forma como eu estava levando minha vida, porque na verdade eu estava me sentindo muito pressionada. E muitas coisas da minha história de vida que eu não trabalhei, elas estavam tipo batendo na minha porta, porque era muita coisa, né, assim, para você lidar, para você associar. Então, eu também já passei por isso. Né? E às vezes a gente acha que o psicólogo, ele é um ser que ele é inabalável, né? E não é isso. A gente é um ser humano como qualquer outro. Claro que eu tenho que estar minimamente bem para me lidar com o meu paciente, para me dar conta das questões dele. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter meu momento de vulnerabilidade, de fragilidade. Pelo contrário. Que eu também não vou ter os meus estresses, não vou ter os meus problemas, não vou ter nada disso. Então, assim, isso não tem nada a ver. Você tem que ter para você superar, né? Você melhorar até a sua vida, tanto pessoal como profissional, desses problemas, né? É mais uma coisa do Instagram dela. Você tá curiando Como no Instagram? Não, aqui eu tô vendo os comentários aqui na transmissão, mas é porque eu lembrei, por isso que eu abri um sorriso, porque lá no Instagram tem, não sei se é uma pergunta ou é um tópico, psicólogo não é um robô, né? Porque, né, isso que você fala tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Em que sentido? Muitas vezes a gente coloca o psicólogo nesse pedestal de que ele não pode sentir, de que ele tem que ser sempre neutro, né? Alguns psicólogos até brincam, neutro é detergente. A gente não, né? Então, assim, é muito disso, tanto o psicólogo ele ter as questões dele, quanto que ele também, não existe isso, gente, que o psicólogo ele não vai de alguma forma se envolver, que ele não vai de alguma forma ser tocado pelo outro, né? Porque culturalmente, né, por questões aí do código de ética também, às vezes ele coloca muitas questões que os psicólogos têm que ser, ele não fala isso, mas é como se, tipo assim, tem que ser uma postura neutra, uma postura não sei o que, você não pode isso, você não pode, não é bem dessa forma, mas é a interpretação que a gente tem. Então, muitos psicólogos entraram no nível de adoecimento por às vezes ter que ser esse robô, por às vezes ter que não sentir nada, ter que não fazer isso. E isso é uma perspectiva que digamos que vem mudando, porque não dá, já pensou? Você me procura. E aí eu tô lá, parada, séria, eu não faço uma reação de nada. Eu tô lá. Com a cara de paisagem, né? Literalmente. Aí você tá lá, você chora ou você sorri, eu tô lá. Você vai se sentir bem com uma pessoa dessa? Não. Que não se manifesta. Não. E aí, durante, né, muitas questões aí, às vezes algumas pessoas dizem, a psicóloga tem que ser neutro, você não pode sorrir, você não pode não sei o quê, que isso foi uma interpretação que criaram. E aí, gente, isso gera muito mais falta de vínculo, isso gera muito mais falta de identificação e não acolhimento. Como é que tu vai se sentir acolhido por uma pessoa que tu nunca viu na vida, aí tu começa a trazer lá coisas profundas da tua história de vida e a pessoa tá lá. Gente, isso é assustador. Com certeza. Isso não é acolhimento. Então, eu acho que, claro, eu não vou me envolver, eu não vou chorar junto com o paciente, assim, derreter em lágrimas, mas isso também não quer dizer que eu não me emocione, né, diante de alguma coisa. Então, assim, eu acho que você tem que ponderar
Isso Você tem que aconteceu ter já? De você tá esse ouvindo a acolhimento. história e Esse acolhimento. ficar- Não, já me emocionei com a história de um adolescente e tudo mais, mas assim, não foi algo, Uhum. né, ali que a gente contorna mesmo. Não foi algo pra entrar no desequilíbrio. Eu acho que não tem problema nenhum em relação a isso. Uhum. Pelo contrário, às vezes até fortalece o vínculo. Agora, o que é que pode ser problemático? É quando isso, eu não consigo mais lidar com isso e eu tô atrapalhando o processo da outra pessoa. Mas, e essa questão de se emocionar, ela veio justamente por uma transformação, né? De onde ela estava para onde ela, de onde ela veio para onde ela estava. Então foi mais uma perspectiva nesse sentido de melhora mesmo, né? Então assim, a gente tem que aprender a ponderar isso, né? Porque às vezes, e isso não é das pessoas comuns, são dos próprios psicólogos às vezes, né? Ah, o psicólogo tem que ser um robô, o psicólogo tem que ser isso. E a pessoa ali que está sendo atendida, que está participando disso, ela vai se assustar com você e não vai voltar. E aí, por isso, né, hoje já vem melhorando um pouco disso, porque os psicólogos estão se humanizando mais. Tem psicólogos mais abertos e tudo mais. Porque por isso é que o coach e outras terapias aí, elas estavam ganhando, e ainda estão, na verdade, Tem mais espaço, né? ganhando mais espaço do que a psicologia, porque eu era atendido por uma pessoa. E às vezes parece que quando eu vou buscar o psicólogo, né, ele é muito assim. Entendi. Mas assim, não são todos, tá, gente? Tô dando assim Não, só um exemplo. uma né? pincelada geral. Às vezes aqueles psicólogos mais, mesmo assim, que acabam agindo assim, mas a maioria aqui em Itapipoca eu não vejo muito essa rigidez, né, assim, acho que é muito a perspectiva. E eu mesma, às vezes, já recebi pacientes que às vezes vinham de um psicólogo, né, não daqui, né, no geral, que elas disseram, não, eu não me sentia compreendida, eu não me sentia acolhida. Eu falava, parece que a pessoa não me entendia, eu não me sentia bem. Então, assim, tá vendo o que é que essa neutralidade gera? Ela não gera acolhimento, ela não gera empatia, ela gera distanciamento. Claro que a pessoa tá contando lá uma coisa que ela fez, eu não vou dizer, olha, você errou. Eu não vou estar lá para dar um sermão na pessoa. Eu tenho que ser neutra nesse sentido de interferir, mas eu tenho que ter uma postura de acolhimento, eu tenho que ter uma postura de adequação à questão dela. Eu não vou ficar lá realmente que nem um robô que não sente, não é isso. Entendi. Isso vale até para todas as áreas, né? Porque assim, Com certeza. na sociedade a gente lida com pessoas. Então, eu pego até um bom dia, quando eu dou um bom dia para uma pessoa, sei lá, um vendedor. E aí eu faço uma pergunta sobre um certo produto, ele só responde o bom dia e o preço. É diferente de um vendedor que dá o bom dia e sorri, né? E fala do preço e, sei lá, oferece um outro produto qualidades, semelhante, fala das Que te qualidades do acolhe, produto. né? Isso. Que vai para além das tuas expectativas dali, digamos assim. É justamente isso. A gente recebe, às vezes, tanto acolhimento de outros profissionais. Ah, você vai no médico, você quer ser bem tratado, você quer ser bem acolhido, você quer ser bem quisto. Aí eu vou para um psicólogo que eu vou abrir coisas muito mais profundas, muito mais individuais, que às vezes eu não falei para ninguém. E aí a pessoa vai ficar lá com cara de paisagem pra você. Gente, não existe nada mais frustrante do que isso. Aí é que a pessoa quer se sentir acolhida mesmo, né? A pessoa vai se sentir o quê? Julgada? Com certeza. Né? A pessoa vai sentir, meu Deus, pra que eu falei isso? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa postura. Claro, eu não posso ter uma postura de amigo, né? Mas eu também não posso ter uma postura de... sério. Não posso. Com Você certeza. tem que saber... Acaba bloqueando, né, a pessoa. Com certeza. É uma dúvida que eu tenho, porque assim, você lidar com várias pessoas, personalidades e problemas diferentes, né? E você, como você se prepara, você se cuida, como é que é a tua rotina? Você já disse já que tem uma pessoa, né, que você conversa, né, um psicólogo também, mas fora isso, sei lá, academia, livros, alguma pessoa de referência que você pega alguma referência dela, alguma coisa, tipo, como você se prepara para atender, fazer esses Entendi. atendimentos? Pronto, eu acho que assim, a terapia ela é de suma importância, mas a terapia ela é um veículo para pensar na minha vida, né, também. Então, assim, não adianta só ir para terapia e não fazer nada, e não buscar mudar nada, porque senão vai ser só aqueles 50 minutos e pronto. Então, assim, só que o processo da terapia, ela me permite saber lidar com algumas questões de forma que aquilo vai me abalar menos, mas também não quer dizer que não me abale, né? Como eu disse, psicólogo não é um robô.
Mas existe, assim, uma série de práticas que me ajudam, né, a ter, digamos que minimamente esse equilíbrio, digamos assim, né? A prática de atividade física é um fator importante. Não gosto muito de academia, na verdade. Hoje eu faço uma modalidade funcional, estilo CrossFit, né? Que é o que eu mais me identifico. Muito bom, também Porque a faço. academia eu não gosto, não me sinto confortável, não me sinto bem. Pra mim é algo que não funciona. Esses dias eu não tô indo porque eu vendi meu carro e eu tô a pé, né? Assim, então, esses dias eu não tô indo, mas a academia ela me ajuda muito, por questão, às vezes, de liberação hormonal, às vezes, de questão de energia, que por vezes eu não tive, às vezes, assim, aquela frequência toda, mas eu percebo que quando eu deixo de ir, eu já me sinto mais cansada, já me sinto um pouco mais tensa, né? E às vezes essa questão da academia ela ajuda mesmo. Na verdade, todo exercício físico, não só a academia. É muito importante. Mas uma das coisas, assim, que eu acho que mais me ajudam mesmo, que é terapêutico, digamos assim, porque tem a diferença do que é terapia e o que é terapêutico, né, também. A escrita, ela é um dos fatores que me ajuda muito. Escrever sobre o que eu sinto, sobre as minhas emoções, Tipo um sobre diário? as minhas questões. Você pode usar tanto a escrita terapêutica, né? Tanto Você- como um diário, quanto mesmo um sentimento, uma emoção ali que você está Entendi. sentindo, você pode escrever. Então, a escrita, ela é um fator que me ajuda muito. Você escreve e depois lê? Às vezes eu não leio, mas às vezes eu leio, depende. É só o fato de já estar ali É, né, passando pro papel. Exatamente. Eu costumo sempre dizer que o excesso de pensamentos, o excesso de atividade cognitiva na nossa cabeça, ele nos adoece. Então, quando a gente transfere, seja na fala, na comunicação ou na escrita, é como se a gente estivesse tirando de dentro da gente, colocando em outro lugar. Então, isso já ajuda, isso já esvazia, Eu acho que eu faço isso. né? É legal, E é bom. aí, eu adoro conversar, adoro falar, então falar também é um recurso que me ajuda, mas às vezes a gente tem que ter cuidado para não sobrecarregar o outro, né, que tá do nosso lado. E aí a escrita, ela me ajuda, fazer coisas que eu gosto, né, também ajuda. A gente tem que ter esse momento de autocuidado, a gente sempre fala na psicologia, né, que a gente se dedicar a momentos de autocuidado é uma das principais coisas que ajuda a gente a ter um equilíbrio, ter uma qualidade de vida, né? Você ter um momento de pausa, fazer coisas que você gosta, fazer coisas que você se sente bem, é muito importante para promover esse autocuidado e esse bem-estar, porque às vezes a gente acaba vivendo só por um trabalho, só por uma coisa, e isso gera sobrecarga, gera adoecimento, então a gente tem que ponderar isso. Então, essas são coisas que também me ajudam, né? Esse momento de autocuidado, de pausa, fazer as coisas que gosta. E uma das coisas que me ajuda muito, né? Principalmente às vezes quando eu estou um pouco ali, preocupada, pensando em alguma coisa, é a questão da respiração, do relaxamento, né? Que eu trabalho muito também na clínica, para pacientes que têm ansiedade, às vezes até nas escolas também. A questão da meditação, do relaxamento, ela é algo, assim, importantíssimo. Interessante. Eu também pratico, né? Viajar. Também. Perfeito. Por ser tão importante, Tayla, falar sobre isso, sobre psicologia, você acha que caberia alguma abordagem da psicologia como um componente curricular, como uma matéria nas escolas? Eu não entendi tua pergunta. É que, assim... É porque, assim, a abordagem pra gente da psicologia é a linha sei, teórica que a gente tem os segue. tipos de abordagem lá, né? Aí eu fiquei confusa. Não, assim, se caberia, por exemplo, a matéria de psicologia. Tem português, matemática, história, aí psicologia ou alguma frase. Entendi, agora acho que eu entendi. Na verdade, assim, Que foi estudar psicologia... um comentário de uma das pessoas que está nos ouvindo aqui. Estudar psicologia é uma coisa. Trabalhar as questões é outra, tá entendendo? São coisas diferentes. Sim. Estudar psicologia, eu vou estudar como fazer a psicologia, que foi o que eu estudei. Mas isso não é garantia de saúde mental, né? Tanto que a gente brinca com a questão dos psicólogos. Olha, estudar psicologia não é garantia de saúde mental. Então, eu diria que não é estudar psicologia, mas talvez de trabalhar questões emocionais. Talvez, assim, a questão das habilidades socioemocionais já seja um começo, já seja um desenvolvimento para isso. Mas não é sobre estudar psicologia, mas é sobre estudar esses aspectos emocionais, a questão de lidar com as emoções. E, assim, não é estudar, porque isso é prática, isso é vivência, né? Por exemplo, eu posso saber na psicologia todas as técnicas, tudo, e ainda assim eu posso ter uma crise de ansiedade. Ainda assim eu posso ter um transtorno mental, como tem psicólogos que passam por essas questões e isso não invalida ele enquanto profissional, até porque eu tenho que me dispor a fazer, a tratar, e tem coisas na minha vida que vão acontecer
e que eu não vou estar bem, que isso faz parte da vida. Então, eu acho que é muito mais sobre o treino, sobre fazer, né? Sobre, claro, conhecer, me desenvolver, psicoeducar, saber, mas também buscar lidar com isso, né? Não é sobre estudar psicologia, porque quando eu vou estudar psicologia, eu vou estudar o fenômeno. Eu não vou estudar aquilo ali necessariamente pra mim. Não sei se faz sentido Sim, pra sim. ti. É tanto que é o que você disse agora há pouco, né? Não adianta eu começar a fazer psicoterapia se eu ficar só na psicoterapia e não, Isso. não procurar mudar, né, na minha Do vida. mesmo jeito que não adianta eu cursar psicologia e não fazer a psicoterapia, né? Porque eu tô estudando na garantia de saúde mental. Pelo contrário, aquele pode gerar inúmeros gatilhos pra mim. E agora que você, quando eu falei em abordagem, você já entendeu os tipos, eu chamo assim, os tipos de abordagem? É, Pronto, aí, como é que eu sei, eu como paciente, ou alguém que está nos ouvindo quer começar a fazer psicoterapia, tem alguma maneira de a pessoa saber qual é a abordagem mais indicada para ela? assim, algumas questões, né, para crianças, às vezes que tem, por exemplo, um autismo, às vezes existem técnicas já que são comprovadas cientificamente que são melhores, como por exemplo o modelo da aba, não sei se você já ouviu falar, é muito indicado para a questão do autismo. Quem tem ali um déficit cognitivo ou outras questões, eles indicam às vezes um terapeuta cognitivo também, comportamental. Assim, existem algumas questões que há uma inclinação maior para algumas áreas, mas também vai muito da questão da identificação do profissional. Não é porque eu sou de uma determinada abordagem que eu vou pegar assim uma aplicação. Então, assim, tem muito da questão da identificação. Eu posso ir para um terapeuta que aquela abordagem disseram que o médico disse que é melhor, alguém disse que é melhor, mas na prática não sei, porque mais uma vez o vínculo ele vai ser desenvolvido com um profissional. Então, assim, principalmente para questões de transtorno de aprendizagem, por questões específicas, tem abordagens que elas são mais focais, que elas vão ser melhor. Até porque tem alguns que trabalham com uma perspectiva mais filosófica, mais humanista, e às vezes não vai se adequar em relação a algumas coisas. Às vezes o próprio profissional não se sente bem para ali. Mas assim, eu não vou dizer que tem a abordagem melhor ou pior, né? Eu acho que vai muito da identificação, vai muito de cada um. Eu estaria sendo antiética se eu dissesse que a minha abordagem é melhor do que as outras. Então, eu acredito que não existe isso, é muito da identificação. Mas em questão de crianças, desses transtornos em específicos, muitas vezes, né, existe uma inclinação maior para a questão dos estudos e da técnica mesmo, né? Uma criança que tem dificuldade de contato, de vínculo, ela vai trabalhar mais ali com a aba, porque é a abordagem que vai trabalhar mais a reprodução do comportamento, para desenvolver habilidades que aquela criança não tem. Por exemplo, eu não trabalho com essa questão. Então, assim, existem essas inclinações, mas isso não quer dizer que é a abordagem melhor ou pior. Eu acho que é algo que a profissional, né, ele vai estar ali e você que está escolhendo o seu terapeuta, você vai escolher. E aí eu acho Essa identificação que você falou, que né? a forma o critério, digamos assim, que de escolha, ao meu ver, ele talvez não deva ser da abordagem. Eu acho que ele deve ser da comunicação do profissional que tu procura, sabe por quê? Se eu colocar 3 profissionais, eles podem ter a mesma abordagem, mas eles podem se comunicar de forma totalmente diferente. E aí tu pode dizer, mas eu gosto dessa abordagem. Mas se tu não souber e eu colocar aqueles 3, tu pode se identificar com outro. Então, assim, eu acredito que a abordagem não é um fator determinante. Eu volto a dizer, o vínculo, a identificação, a conexão, pra mim, ela é muito mais forte. Então, o ideal é, de certa forma, experimentar o profissional, né? Conhecer. Ter uma Eu sessão. sempre falo assim, olha, você quer buscar um psicólogo? Acompanhe esse psicólogo. O que é que ele fala? Se você se identifica com ele. Até porque, gente, Igual o Rony, hoje em tipo, nas redes dia... sociais. Assim, eu não sei, depende. Nem É todos que os dá psicólogos dá estão pra lá. ser, Eu né? estou lá. Aham. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, elas me acompanham, elas se identificam comigo e elas Talvez vêm, ali já, né? tipo, entendi. Já tem outros profissionais que às vezes não utilizam as redes sociais, que eu Comigo. acho que às vezes isso até não é muito bom, né? Mas enfim, cada um, né, faz do jeito que achar que é correto, que é melhor para si. Mas quando a gente trabalha dessa forma, eu permito que o meu paciente tenha um contato prévio comigo. Minimamente ele já vai me conhecer de alguma forma, ele já vai saber se eu me comunico ou não, porque às vezes é muito difícil você chegar a primeira vez para alguém ali.
né? Aí às vezes você vai, porque a abordagem do fulano é isso, a abordagem X trabalha assim, mas você não se identificou com ele não atingiu as expectativas que você queria. Então, hoje, a maioria das pessoas que vêm pra mim como paciente, ou elas vieram por indicação, né? E muitas vezes elas vêm por indicação, mas elas me seguem ali. Elas ficam me acompanhando. Pra confirmar, né? Conferir se aquilo que Acho que nem falaram tanto pra confirmar, mas às vezes até pra criar coragem mesmo. Também tem isso. E aí elas ficam me acompanhando e aí depois elas vêm. Algumas ali, já teve pessoas que eu vi que a pessoa me seguiu e no mesmo dia a pessoa falou comigo. Então, assim, da construção de cada um. Mas é muito isso, né? A maioria das pessoas, elas me acompanham e elas às vezes chegam pra mim e dizem, Tayla, eu vim porque tu falou sobre esse assunto. Tayla, eu vim porque isso que tu falou, parecia que tava falando pra mim. Então, assim, elas muitas vezes vêm por essa conexão. Elas vêm por essa identificação, né? Entendi. Então, mas é a construção de cada um, né? No meu caso, eu cheguei justamente por indicação. Eu estava participando de uma reunião de professores. Era uma formação, né? E essa formação era com 2 estudantes de psicologia. E aí, na discussão, uma colega professora disse isso que você falou no início aqui da nossa conversa, que foi quando você falou que a psicoterapia é indicada para qualquer pessoa. Mesmo que ela não consiga dizer, eu tenho um problema específico, por isso vou procurar psicoterapia. E aí aquilo despertou a curiosidade em mim e eu quis sentir como é a psicoterapia. Essa colega foi e me indicou. Agora não tive foi como fazer esse acompanhamento nas redes sociais, porque como eu disse, o profissional que me acompanha, ele não utiliza redes sociais. Mas assim, isso não é regra. Já teve pessoas que elas vêm pra mim, eu vim porque fulano me indicou, né? Tipo, a última não, mas uma das últimas pessoas que ela veio até mim, às vezes eu pergunto, fulano, às vezes a pessoa já disse de como ela veio, né? Mas eu gosto de perguntar. Perguntei como é que você, né, chegou até mim, a pessoa falou, não, eu tava num negócio de estética, e aí a pessoa me indicou você, eu vim. Perfeito. Né? E aí é isso, né? Assim... Essa questão de casal, você atende também? Não trabalho com terapia de casal. Existe a terapia de casal, que ela vai trabalhar mesmo com os dois, aí é outra questão, não trabalho com a terapia de casal, mas assim, eu atendo demandas que envolvem questões de relacionamento. Sim. Mas até porque é a história de vida da pessoa, né? E às vezes a problemática no relacionamento, ela é reflexo de outras coisas, né? Tudo na vida é uma cadeia de coisas. Então assim, eu não faço terapia de casal, não. E partindo desse princípio, o que eles têm em comum que chegam pra você? Por exemplo, você falou que a maioria das vezes você não atende casais, mas eles falam algo relacionado a isso, algum problema no casal, né? Pronto. O que eles têm em comum, assim, que eles falam? Assim, eu não vou responder especificamente para esse caso, mas eu vou trazer uma perspectiva mais geral. Ok. Nós somos sujeitos de uma construção, na história de vida, de todos os aspectos, de várias coisas que influenciam a nossa forma de ser, agir e de sentir. Então, as coisas, elas não são resultado de uma única situação. Existem vários aspectos que contribuem para mim agir assim ou agir de tal jeito. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, né? Que ela se submete a viver num relacionamento abusivo. O problema no relacionamento abusivo, o problema é a insegurança, o problema é ela não conseguir se ver sozinha, o problema é ela, às vezes, se sentir sozinha, se sentir que a única pessoa que ama ela é aquela pessoa. Então, entende? A questão não é o relacionamento, mas são as outras vulnerabilidades, as outras variáveis que, às vezes, fortalecem de forma negativa ela estar naquele relacionamento. Ela não se sentir uma pessoa capaz, ela tem uma baixa autoestima, tá entendendo? E isso, Tayla, é resultado, entre aspas, de quê? É resultado da construção da história de vida dela, de tudo que ela passou, das questões que ela viveu, dos traumas que ela passou, de algumas dificuldades que ela passou ou vem passando, né? Então, assim, a questão não é o relacionamento que é abusivo, nunca aquilo ali nada, né? é o que ela tá vivendo já por questões que ela se permite estar ali. Do mesmo jeito que a ansiedade. O problema não é você estar com o coração acelerado, você ter ali. O problema não é isso. Isso é um sintoma. A questão são as coisas que estão contribuindo para essa sua ansiedade. Porque o paciente, a pessoa, ela vem com sintoma. Estou sentindo isso está acontecendo. Mas o processo terapêutico, ele vai permitir justamente a gente identificar quais são as variáveis que estão contribuindo
para esses fatores estarem acontecendo. E a gente vai trabalhar isso, o todo, não só o sintoma. Então, estar naquele relacionamento é uma consequência, né? O que precisa ser mudado é algo lá atrás. A construção, né? Vamos supor, se é uma pessoa que se sente insegura, que tem uma baixa autoestima, que acha que ninguém vai mais amar ela, é uma pessoa que está enfraquecida por várias questões, então ela tem que trabalhar muito mais esses aspectos, porque ela não deixa o relacionamento, porque ela acha que ninguém vai mais gostar dela, que ela não vai achar mais ninguém, porque ela se acha feia, e por aí vai, e outra série de outras questões, que isso é só um exemplo. E daí entra de novo o ponto forte da psicoterapia, que é a questão do autoconhecimento, né? Com certeza. Hoje não, foi ontem. Justamente uma amiga minha, conversando com ela falou sobre isso, velho. Tipo, de ela estar bem consigo mesma depois que ela se permitiu se conhecer melhor. Ela era, tipo, meio que dependente de outra pessoa, mas aí ela deixou, por um acaso, acontecer algumas coisas, enfim. Aí se permitiu conhecer ela mesma. Acho que tá faltando mais nas pessoas, seja ele adolescente, adulto, ou, sei lá, não tem faixa etária, mas você se conhecer, né? Com certeza. Independente. E aí, às vezes, o que é que acontece? A gente deposita a nossa vida e a nossa expectativa no outro. É como se o outro tivesse o dever de me fazer feliz. E aí é que começa a nascer o problema, né? Porque ninguém tem a obrigação de fazer o outro feliz. Claro que você não vai fazer coisas ruins para aquela pessoa. Você vai contribuir, mas a pessoa, essa responsabilidade é dela, não é sua, né? E aí é muito disso, né? De realmente construir essas relações saudáveis. E eu até costumo dizer que é muito difícil que uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, né? Ou algo do tipo, ela vai conseguir não permanecer, mesmo que ela termine um relacionamento e se ela entrar em outro e ela não trabalhar essas questões, a possibilidade do outro repetir coisa, né? é muito forte. Porque essa pessoa tem que cuidar das questões dela. O problema não é só a pessoa. Claro que tem pessoas, né, que acabam tendo comportamentos que contribuem, porque às vezes aquela pessoa também tem uma história de vida, mas eu não posso só culpar o outro, né? Eu tenho que buscar a minha parcela de responsabilidade nessa situação para tentar mudar as coisas. Porque às vezes a gente também fica muito numa figura de vítima, de culpabilização do outro, a gente não assume a nossa própria responsabilidade, a nossa própria parcela, né? Isso é verdade. Bom, vamos tá quase na hora de vocês, né? Eu tava até preocupado aqui se vai dar tempo ou não, porque o papo é tão interessante que a gente acaba deixando rolar até mais, né? Tayla, se você fosse apontar um motivo que faz com que você continue na área da psicologia, tipo assim, o que deixa você feliz como psicóloga hoje? Você diria que é o quê? Acho que o que me deixa feliz hoje, enquanto psicóloga, é justamente a transformação. É saber que a psicologia, ela permite transformar a vida, transformar histórias. Que nós não somos o que aconteceu no nosso passado, nós não somos a dor que nós vivemos, mas nós somos o que escolhemos viver. Né? A gente não é um produto do meio. Nasci assim, vou morrer assim. Mas que a gente pode mudar o rumo da nossa história. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, do Sartre, que não é exatamente assim que ele coloca, mas essa é um pouco da minha interpretação. Nós não somos o que fizeram de nós. Nós somos aquilo que escolhemos ser, apesar do que fizeram de nós. Perfeito. Porque, às vezes, a gente acaba se colocando muito como vítima na nossa história. A gente acaba não se permitindo ressignificar, mudar ou protagonizar a nossa história. Porque aquele sofrimento, aquela dor do passado, ela mexeu tanto com a gente que a gente acaba colocando a dor acima de tudo. E colocar essa dor acima de tudo, às vezes nos permite não enxergar outras possibilidades. É como se a gente vivesse assim uma linha reta, que eu não consigo olhar para o lado, que eu não consigo viver as outras coisas. E diante de toda dor, de todo sofrimento que todos nós temos, é necessário que a gente consiga olhar para os lados, que a gente consiga ver as outras vulnerabilidades, ou ver as outras potencialidades que existem ao nosso redor, além das vulnerabilidades. Então, assim, o que me faz... no começo não foi por isso que eu escolhi a psicologia, assim, não tinha essa clareza toda do que era ser psicóloga, né? Fui aprendendo no decorrer do processo, mas hoje, assim, o que me mantém, o que me dá mesmo, assim, vontade, realização no sentido pessoal mesmo, é
saber que a psicologia ela é capaz de gerar essa transformação, saber que a psicologia ela é capaz de mudar esse sentido da vida, que ela é capaz de gerar essa mudança, que às vezes quando a gente está adoecido, quando a gente está fragilizado, a gente acha que não dá, que não é possível, que isso é conversinha, que você está falando isso porque não é você que está sentindo. Mas quem se permite entrar nesse processo, entrar nesse movimento, sabe que é verdade, sabe que é possível. Mas para isso a gente tem que entrar e às vezes a gente vai mexer em feridas, às vezes a gente vai mexer em dores, né? Que são para trazer a transformação, não são para gerar vitimização e para gerar mais sofrimento, né? E claro que a gente tem que mexer nessas dores de acordo com cada pessoa. Uma pessoa que está ali com um risco grave de vida, que está mal, a gente não vai ficar, a gente vai fortalecer aquela pessoa minimamente para trabalhar outras questões mais profundas. Então é algo que vai sendo trabalhado de acordo com cada história, com o momento que a pessoa está naquele momento. Mas o que me mantém na psicologia e assim, o que é mesmo minha paixão é essa transformação de vida. Porque eu costumo sempre dizer, eu não acredito na psicologia só porque eu sou psicóloga, eu me formei em psicologia. Não, eu acredito no poder de transformação da psicologia porque a minha vida ela foi transformada por meio da psicologia. Eu só sou quem eu sou hoje porque eu me permiti entrar nesse movimento. Eu me permiti entrar em contato com as minhas dores, com a minha história e transformar as minhas vulnerabilidades e potencialidades. Então, eu até falo que eu não acredito na psicologia, não é porque eu me formei psicóloga, não. Eu acredito na psicologia porque eu pude viver isso na prática. A cada depoimento, né, que você recebe, deve ser bem gratificante e ver que realmente você está no caminho certo, né? E, por favor, fala pra gente as tuas redes sociais, porque assim, você tem vários conteúdos, eu já sigo, a gente segue, né? A gente já segue. Seguimos não só porque você iria conversar com a gente, mas pela curiosidade, principalmente minha. O Rony já tem esse contato com o psicólogo, mas de eu ter esse bloqueio, não vou mentir, eu tenho esse bloqueiozinho que pode ser que um dia dê certo, né? E você que tem esse bloqueio, assim como eu, se identifica comigo, velho, vamos lutar com isso e vamos procurar um psicólogo. E tá aqui ela, né? Ela vai agora dizer as redes sociais dela pra gente. Pronto. Eu tô lá, né, no Instagram, @TaylaMaiaPsi. Tayla com Y, Tayla né? com Y. Tayla normal e Maia normal também. Aí chama no direct. Eu tô lá, diariamente eu abro uma caixinha de perguntas, quem quiser tá compartilhando, quem quiser tá tirando dúvidas, tá interagindo, eu sempre trago as caixinhas de perguntas justamente para as pessoas se pronunciarem, para as pessoas interagirem mesmo comigo, né? Eu faço um movimento bem dinâmico, bem didático, nada robotizado no Instagram. E o motivo, né? Você que está nos ouvindo, procure a Tayla, converse com ela, busque a psicoterapia. Acho que muito importante a gente reforçar de novo essa ideia de quebrar esse preconceito que existe, né? Que só faz quem é psicoterapia, quem tem algum tipo de problema. Isso é tão forte, a gente cresce com isso tão forte, que eu também tinha essa ideia de pensar que só fazia psicoterapia quem já enfrentava algum tipo de problema. E mesmo eu já tendo quebrado isso, sem querer querendo, eu ainda transmito isso. Como se a gente não enfrentasse problemas, né? Exatamente. Quando, por exemplo, eu digo assim, eu faço psicoterapia. E quando eu vou dizer isso pra alguém, no meu subconsciente, subconscientemente, eu faço questão de dizer, mas eu não tenho nenhum problema. Você não tem nenhum problema, Rony. Entre aspas. Como é isso? Eu não Eu sou sou doido. cheia de problemas. Aí por isso eu conto da história. Não, mas é porque eu tava na formação de professores, disseram que era pra qualquer um. Fui curiosidade. Mas entrei. como ela falou, acho que isso tá sendo meio que já desmistificado, Na né? verdade, todos nós temos problemas. Você pode É. não ter um transtorno, que é diferente. Os problemas que a pessoa pensa assim, não vou dizer Né? não, porque são palavras, né, fortes. Os problemas fazem parte da nossa vida. Isso é né? verdade. É impossível, né? A gente não ter problema, todos nós temos. Bom, agradecimentos finais. Muito obrigado. Você que acompanhou, muito obrigado. E esperamos uma outra vez, né? Ela vir aqui com mais depoimentos também, assim, dela, profissional, do que ela já aconteceu. E também com dicas pra galera, né? Aquela pessoa que tem um bloqueio, assim como eu, pra dar aquela força, velho. Todo mundo precisa, na verdade, né? Isso a gente ouve bastante. Todo mundo precisa porque eu sou bloqueado até de falar com os meus pais de algumas coisas. Então, você procurar uma pessoa de fora
é interessante, sim, Com você certeza. fica até melhor. É da sua casa, porque a modalidade que você faz é online, É online, né? Então é exatamente. tudo muito de boa. E você falando isso, né? Sobre acompanhar, acho que às vezes a gente perde tanto tempo ali na internet, nas redes sociais, às vezes procurando coisas que não são legais, que não são boas, consumindo coisas que às vezes até, entre aspas, nos adoecem, né? Que contribuem, que acabam gerando gatilhos para outra coisa. Às vezes tem tanta gente bacana, né? Tem tanta gente legal. Não tô falando só de mim, né? Porque alguém pode me achar legal e Sim, outra sim, pessoa sim. não. Mas na internet hoje existe tanto conteúdo bacana que às vezes a gente procura, talvez esteja procurando as coisas As erradas, referências né? erradas, né? Às vezes tem tantas pessoas que podem nos ajudar, que podem nos fortalecer, que podem servir como inspirações. Não só psicólogos, né? Psicólogos e outras pessoas. Só que às vezes a gente não direciona o nosso olhar para isso. Eu acho que nós devemos ser cuidadosos com as pessoas que a gente segue, com quem a gente está alimentando, porque aquelas pessoas elas estão todo dia na nossa porta. A gente está visitando todo dia essas pessoas. Então a gente tem que ter cuidado em saber quem a gente segue, o que a gente está consumindo, né? E consumir pessoas que realmente tenham valor e que de alguma forma vai agregar positivamente na nossa vida, na nossa história. Tudo bem, então agradecemos mais uma vez a sua presença, Tayla, e a você que nos escuta. Obrigado também pela sua companhia. Você ouviu aqui a nossa conversa com a intelectualmente de Tayla Viana. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Só que não é Tayla Viana, é Tayla Maia. Por que eu chamo? Eu não sei. Ah, não, ainda tá no ar, ainda não encerrei aqui não, viu? É Tayla Maia. Não sei por que. Eu chamei de umas 2 vezes, não foi não? Deve ser alguma prima dela, algum parente, né? Tayla Maia, pessoal. Tayla, intelectualmente de Tayla Maia. Valeu de novo. Valeu. Tem que ter, velho. Lógico que tem que ter. Você tá doido? Tem que ter um negocinho assim legal. Desse no final. Cara, passou o dia inteiro, velho. 1h23.